Salve galera, muito bem-vindos à parte 2 do nosso tutorial de Node.js aqui comigo que eu vou ensinar vocês a fazer uma corretora de criptomoedas completa para vocês aprenderem a maioria, se não todos os conceitos básicos que um desenvolvedor tem que saber para ele pelo menos ter possibilidade de entrar no mercado de trabalho. Então, hoje a gente vai trabalhar os conceitos, a gente vai ver rotas, a gente vai entender as quatro tipos de rota que a gente vai trabalhar, que é o get, post, delete e o put. A gente também vai configurar o Node para aceitar numa versão do S6. Cara, o vídeo de hoje está muito completo e eu vou começar a parte de usuário também. Então, ó, vamos de vinheta. Salve galera, agora a gente vai voltar aqui com o código. Então o que acontece? A gente vai meter a mão na massa e vai fazer as coisas reais mesmo. Uma coisa que você tem que ver antes, se você não viu ainda ou você não sabe os conceitos, que é o vídeo passado, que a gente explicou tudo sobre o que é uma API, o que é um request response, o que é um fluxo, o que é uma forma fácil de entender. Cara, a gente explicou tudo que a gente vai apresentar nesse tutorial aqui que eu estou fazendo para vocês. E tudo de forma gratuita e você não encontra esse conteúdo nessa qualidade de graça. Então, cara, faz o seguinte, pausa o vídeo, dá uma entendida. É 20 minutos, é rapidinho o vídeo, coisa curtinha assim. Você pode começar do minuto 8, lá que no minuto 8 você já consegue só o que vai precisar de instalar, mas só a teoria do que a gente vai fazer é do minuto 8 para frente. Então vai lá, dá uma olhada rapidinho, entende, daí você vem para cá, entendeu? Então agora que você voltou, você não vai começar o vídeo ainda, você vai fazer o quê? Vai se inscrever no canal. Por quê? Sem o seu like, sem o seu curtir, sem o seu se inscrever, eu não sei se vocês estão gostando. Então eu preciso do feedback de comentário. Vocês falando para mim que vocês querem. Então aproveita, já se inscreve lá no nosso canal de Instagram. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pelo Lorde. Porque ninguém recebe vídeo. O cara falou para mim, velho, você lançou, eu não vi. Eu falei, cara, eu fiz. O YouTube que não faz o trampo dele. Então, ajuda o YouTube a te ajudar. Ativa o sininho para você receber os meus vídeos, senão vai dar merda, entendeu? Então, depois que você fizer, agora você pode começar a ver nosso vídeo. Então, ó, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai entrar aqui, ó, eu vou usar o Yarn, que é o meu Package Manager, ah, meu gerenciador de pacotes, aqui porque a gente vai usar pacotes, não vai mais ficar nesse mundo de vanilla, implementando tudo na mão 100%. Ah, mas você está roubando. Não tô, a humanidade faz dessa forma, filho. Então, eu vou usar o micro framework mais conhecido do Node chamado Express. Então, eu vou começar a fazer essa coisa. E vai instalar outras libs também que a gente vai precisar. Então, bora lá. O que acontece? Aqui, para eu inicializar, eu preciso instalar o package.json. Eu posso criar na mão, ou eu posso simplesmente dar um init init-y. Isso daqui vai fazer com que ele crie ele com as configurações básicas, mínimas, que ele já deveria vir. Se você der yarn init, você vai ter que preencher tudo na mão. E é um saco preencher isso aqui na mão. Preenche isso aqui tudo no automático, que não vai fazer diferença nenhuma. E aqui dentro desse arquivo, a importância dele é tudo de pacote que a gente instalar, pacote de desenvolvimento, scripts que a gente poderia rodar no console, versionamento do código também a gente vai fazer nele, nome do projeto. Cara, ele é muito completo, até a forma como você comita dá para você fazer por ele. Então, o que eu aconselho? Faz isso e nunca exclua esse arquivo. E outra coisa, não mescle gerenciadores de pacote. Você tem o Yarn e você tem o NPM. Ambos fazem a mesma coisa, só que, na minha opinião, o Yarn é um pouco mais performático que o NPM. Mas, hoje em dia, dane-se assim, entendeu? Não tem muita dessas frescuras. Não mescle. Se você começou fazendo com Yarn, vá do início até o fim do seu projeto com Yarn. Se você quer migrar para o NPM, exclua o yarn.lock, que é o arquivo de gerenciamento de pacotes do Yarn. Então, isso que ele vai ser gerado aqui. Então, vou instalar ele primeiro. Então, vou instalar a biblioteca que a gente vai usar, que é o Express. Opa, desculpa. Yarn Edge Express. Beleza, ele instalou aqui, ó. Yarn error. Se você instalar um pacote errado, ele vai gerar um yarn error. E se você instalou o pacote certo, ele vai ficar no yarn.lock, que vai ser todas as importações que ele vai ter. Então, não se preocupa porque o arquivo é longo mesmo. Pode excluir yarn error se você excluiu ele errado. Então, ele vai criar um node models aqui automático. E se você mudou para npm, exclui o yarn lock, depois você importa o npm, porque senão vai dar conflito, vai dar problema. O Express, ele é um micro framework que a gente vai usar para fazer eu vou criar uma pasta chamada src aqui dentro. E dentro do src eu vou criar o meu server.js. O Express, como ele é um micro framework, ele já tem muita coisa pronta de rota, de roteamento, de trabalhar HTTP, aplicação REST. Ele tem tudo pronto, recebimento de request response. Se você não sabe o que é request response, novamente, vai lá no nosso vídeo, tá aqui na card. Então,
ele tem tudo isso de forma pronta, a gente não precisa ficar reinventando a roda. E ele já adianta muito o nosso desenvolvimento, por isso que a gente vai fazer isso. Então, ó, primeiro de tudo, eu vou importar ele aqui dentro, então eu vou chamar de server aqui, igual. Eu vou chamar de app, igual. Require, isso aqui é para eu importar um pacote. E aqui eu vou usar o quê? Const server, que agora eu vou criar um servidor mesmo, que é o app. Eu vou pegar uma instância do Express e eu vou dar um listen nele, eu vou disponibilizar ele para ser ouvido em uma porta. Então vamos lá. Então eu faço um server.listen e eu vou colocar o número da porta. 88, você pode colocar o número que você quiser. Geralmente elas ficam na porta 3333, na porta 3000, na porta 8080, que são portas que geralmente ou na maioria dos casos estão vazias. Se tiver ocupada alguma dessas três portas que eu coloquei, é porque em algum momento da sua vida você desenvolveu uma aplicação que está rodando até hoje. Então o que, que você faz? Desliga o PC, reinicia e ela já vai estar limpa. E daí você consegue colocar ela em alguma porta. Se você ver, ele vai dar erro na hora de inicializar se não estiver funcionando. O que, que é isso aqui? Pensa numa torre de rádio. Uma torre de rádio, ela fica em um local fixo, tem uma torre enorme e ela emite uma frequência, uma onda em frequência que os carros e qualquer instrumento capaz de reconhecer eles captam e transformam isso em música, dado vibração e um monte de coisa. Eu não sou físico para entender disso, eu fiz matemática. Então, cara, o que, que acontece? Comporta-se da mesma forma. Eu estou falando aqui, ó, server.listen, né? A mesma coisa que, ó, estou colocando a minha estação de rádio no local 8080. Então, todo mundo que acessar essa frequência, então pensa na Rádio Mix lá, aqui em São Paulo é a 106.3. Eu sintonizei nela, eu começo a ouvir ela. É a mesma coisa. Eu vou sintonizar na porta 8080 e a partir desse momento eu vou começar a ouvir tudo, todas as rotas que eu criei lá dentro. Então, o comportamento é análogo. E como que é para eu acessar uma rota nesse cara? É simples, você vai vir aqui no seu browser e vai colocar localhost e o número da porta que você colocou. Se eu não me engano, eu coloquei 8080, então colocou 8080. E a partir desse momento, ele vai tentar ouvir o que está lá dentro. Como não tem nada, então a gente vai criar alguma coisa aqui dentro. Então eu vou colocar o seguinte. Então, server.get. Então eu vou criar uma rota do tipo get para eu poder pegar uma informação simples e ele aceita dois parâmetros, que é o nome da rota e o parâmetro de request e response. E aqui dentro é uma função que eu vou colocar e ele vai ter o que é o request e o response. Request é o que você foi tudo a respeito da requisição do usuário para a API e o response é da API para o usuário. Então é essa via de mão dupla. Então, se o usuário mandou um corpo, um body, porque ele fez um método post, eu vou pegar pelo request. Se ele mandou um parâmetro no header, eu vou pegar pelo request. Se eu tenho que enviar para ele uma resposta em formato de JSON, eu vou fazer pelo response. Se eu tiver que enviar um erro, eu vou fazer pelo response também. Então aqui, vou dar um return response.json. Eu vou enviar no formato de JSON. E aqui dentro, eu vou colocar o seguinte. Outra coisa também é o status. Status, então vou apagar isso aqui. Então, status, eu vou dar um status de 200. Se você não sabe o que é um status de 200, é o status HTTP code, que eu expliquei na última aula, que ele vai falar que deu um sucesso na minha requisição. E JSON. E eu vou fazer um message. E o message vai ser meu server está funcionando. Então aqui está funcionando. E agora como que eu vou fazer para ouvir ele? Então, ó, eu vou vir aqui, vou dar um yarn. Então eu vou encontrar dentro do source o meu server.js. Então, a partir desse source, então vamos dar node src/server.js. Então, ó, é o comando do node. Então ele já está ouvindo, mas a gente não tem nenhuma mensagem, mas a gente vai testar. Calma aí. Então vem aqui no meu no meu localhost e eu vou dar aqui um 8080. A partir desse momento, ó, você viu que ele já respondeu. E se eu mudar isso daqui, está funcionando muito bem. Eu vou vir aqui, vou atualizar e o que, que aconteceu? Nada aconteceu. Então temos dois problemas aqui. Primeiro, eu não sei quando foi inicializado e ele não está ouvindo as mudanças que eu estou aplicando toda vez que eu alterar o código. Eu vou alterar muitas vezes. Então o que, que eu vou ter que fazer aqui? Vou reiniciar o servidor. Então node, de novo, ele está ouvindo. E aqui ele deu um update. Uma coisa que eu faço sempre, que é para poder saber quando ele está de pé, é o server.listen aceita dois parâmetros. O primeiro que é a porta e o segundo que é um callback, que vai ser quando ele subir com sucesso.
Então, eu vou escrever aqui um console.log, vou colocar server is up, server up, está funcionando. Então, subiu meu servidor, eu vou reiniciar aqui agora, e olha, ele já está, ele vai colocar a mensagem aqui para eu saber que ele está de pé. Mas ainda não resolvemos o problema que ele ainda tem que ouvir as mudanças que eu tiver que fazer aqui dentro. Então, eu vou fechar ele. Eu vou instalar um outro package chamado Nodemon, que ele faz essa. Ele fica ouvindo quando eu tenho algum tipo de. Quando eu tenho essas coisas de ficar alterando muito o código. Então, eu vou dar um yarn add Nodemon. Então, ele vai instalar ele aqui. Na verdade, eu posso instalar ele até como dependência de desenvolvimento, porque eu só vou usar ele no meu ambiente de desenvolvimento. Então, você pode vir aqui, ó, yarn remove Nodemon. Tem diferença do dependencies para o dev dependencies, que eu já vou mostrar para você, que é o que? Yarn mod menos D maiúsculo. Então aqui. Você vai ver que aqui. Opa, yarn add nodemon menos D. Então, ó, eu vou instalar ele como dependência de desenvolvimento. Qual que é a diferença do dependencies para o dev dependencies, que é esse com D? A dependência de desenvolvimento eu vou usar só durante o meu ambiente de desenvolvimento, porque eu quero ficar escutando as alterações que eu vou fazendo. No meu dependencies, eu não vou precisar de ficar escutando alteração, porque eu não vou alterar ele, entendeu? Ele já vai ter um sistema de handling error e toda essa parada lá dentro. Então, aqui dentro do dev dependencies, é o que eu vou precisar que ele fique, porque depois eu vou no meu servidor final eu não vou precisar dele. E como que eu vou fazer para executar ele? Então é simples, você vai dar um yarn nodemon, aí você vai colocar o nome da pasta do arquivo que está. Então ele está dentro de source.server.js. Então a partir de agora, ó, ele já está funcionando. Então já printou. Então vamos ver se ele está funcionando mesmo. Então está funcionando. E agora, vamos ver aqui, meu server está funcionando muito. Muito, sei lá, funcionando, ponto. Aí você vai ver que ó, ele já reiniciou o servidor. Ele já veio aqui, ó, restarting devido a mudanças, inicializando o server.js. Então a partir de agora, se eu der um restart, ele já vai refresh, ele já vai atualizar. Por que, que eu estou conseguindo ver uma rota do tipo get aqui? Sem precisar usar o Insomnia e o Postman, que eu pedi para vocês instalarem na outra aula. Porque o browser ele tem acesso somente à rota get. Você só vai conseguir ver rota get. Se eu colocar, por exemplo, uma rota post aqui, vamos colocar uma rota post. Post. 1, 2, 1, 2, 3. Então, se eu tentar acessar a rota barra 1, 2, 3, ele não vai tentar, porque ele falou, eu não consigo dar um get nessa página. Então, ele só vai acessar rotas get. Aí que vem a importância do Nodemon, do Insomnia barra Postman, um dos dois que você escolher para poder fazer isso. Por isso que a gente não vai conseguir ouvir essas outras rotas sem essas dependências. Outra coisa também que está acontecendo aqui é o seguinte. Então, a gente entendeu como que é um servidor, entendemos como fazer para ele ficar vivo. Só que eu não quero ficar toda vez tendo que escrever isso aqui tudo no meu console. Puta, imagina se eu tiver mais comando. Aí eu vou instalar um outro pacote, que é o Babel, que é vou explicar o que é um transpilador. Aí beleza, eu vou ter que escrever Nodemon, Babel, e daqui a pouco isso aqui vira uma trolha. Eu não quero isso. Então aqui dentro do meu package.json a gente pode criar um cara chamado scripts. Opa. Que o que ele vai fazer para mim? Ele vai automatizar essas coisas. Então, por exemplo, eu vou chamar de, deixa eu ver aqui, eu vou chamar de dev, que eu vou usar esse comando durante o meu ambiente de desenvolvimento, e eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui nodemon e src/index, index não, server.js. O que é isso aqui? Isso aqui é um depara. O que vai acontecer? Quando eu colocar yarn, a primeira coisa que ele vai fazer é ir a seguir aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai procurar dentro de scripts se existe um script com esse nome e vai completar isso daqui. É como se fosse não uma variável, mas vamos interpretar como uma variável agora. Então, a partir de agora, o yarn dev, agora ele vai fazer o seguinte, yarn, e ele vai procurar, tem dev aqui no meus scripts? Tem, então ele vai completar com node source server.js. Então, a partir de agora, se eu escrever certo, Nodemon, não Nodermon, aí ele funciona. Aí eu vou dar um yarn dev e ele vai funcionar para mim. Então, a partir de agora, eu preciso só instalar esse comando e qualquer outro comando que eu for precisar colocar aqui dentro, é só eu acrescentar aqui.
eu não preciso mais ficar escrevendo aquele texto do Enem aqui de 100, sei lá quantas páginas para poder subir meu servidor. Beleza? Então, soubemos isso. E agora tem um outro probleminha. Não é um problema, mas eu quero enfatizar isso aqui porque estamos em 2021 e a gente usa o ES6. ES6 é uma nova forma de você pra escrever a parte de JavaScript e muda muita coisa. Aqui, por exemplo, veja que ele tem esses 3 pontinhos. Porque o que ele está falando? Ó? Se você vem aqui, ó, ele vai falar Convert to ES6 Module. O que acontece? A partir do momento que eu tenho o ES6, essa forma de importação não é a forma real, não é a forma atual de fazer. A forma atual é colocar import app from express, que é o meu pacote. E por que isso daqui eu não fiz dessa forma? Vamos rodar ele agora e ver o que acontece. Veja que ele não, o Node naturalmente não entende que eu tenho que fazer essa importação. Ele não entende o S6 module, não entende. Então ele vai querer ainda que a gente faça do jeito antigo. E a gente perde muita funcionalidade nova que o S6 introduziu, muita, mas muita assim, entendeu? Tipo, todos os posts do meu Instagram, metade deles não existiriam. Então, novamente, se você não viu o Instagram, clica aqui nas nossas e segue lá a gente que tamo junto. Cara, o que a gente vai fazer aqui agora? Para que eu consiga instalar isso, o que vai acontecer? Eu tentei várias formas. Se você pegar os tutoriais, você vai ver que eles falam para vocês acrescentarem alguma coisa aqui no package.json, blá blá blá. Velho, não tentei. Tem limitações. E qual é a melhor forma de você usar isso? A gente vai usar o Babel. Então, como que eu vou instalar ele aqui dentro da minha sintaxe, do meu projeto? Eu vou dar um yarn add. E como eu quero que seja uma variável de desenvolvimento, eu vou instalar o Babel CLI, eu vou instalar o Babel preset env como dependência de desenvolvimento. Isso daqui, o que são essas duas dependências? O Babel ele vai fazer com que o Node ele vai pegar o código que eu vou escrever em S6 e fazer com que o Node entenda esse S6 e entenda o código. Então, a partir do momento que eu usar o Babel, ele vai pegar o meu código bonitinho aqui, que eu vou escrever em S6, que o Node não está entendendo, e vai traduzir para a linguagem do S6 para ele, para que ele entenda. Então, a partir do momento que a gente usar ele, a gente consegue usar todas as funcionalidades novas do S6, de uma forma bem simples. Então, aqui, ó, como que eu faço para utilizá-lo? Primeiro de tudo, eu vou vir aqui no meu package.json e eu vou incluir algumas coisas que são o meu. Eu vou até pegar minha colinha, porque essa aqui a colinha é bem útil, tá? Então, eu vou precisar colocar uma flag chamada de exec, para ele executar alguma coisa que tiver que é o babel-node. E é isso. Ele vai executar esse cara aqui. Só que, por si só, ele não vai conseguir fazer essa transpilação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui no root um babel.babelrc, que é o arquivo que ele vai procurar no root para ele entender como é que ele vai fazer essa brincadeira. Como é que ele vai transpilar isso? E para que ele entenda, é simplesmente você colocar chaves, presets, e aqui dentro você vai colocar env, que é de environment. Então, com esses comandos aqui, você simplesmente, agora a gente vai dar um yarn, deixa eu só ver se ainda tá, né? Porque eu não quero roubar com vocês. Então já está aqui. Então yarn dev, aí ele vai, ó, ele a partir de agora vai interpretar tudo que a gente fizer do S6. E olha, se você agora bugou tua mente, calma, respira, vem com o tio, não pausa o vídeo porque você vai precisar me ouvir. Seguinte, você não precisa decorar essas coisas. Você precisa saber que elas existem, o caso do Babel, e para que eles servem e como utilizar. Eu simplesmente pego isso daqui de projeto para projeto, dou Ctrl+C, Ctrl+V, eu entendo como funciona e copio. Então, galera, isso não é o essencial. Isso aqui, eu poderia fazer esse tutorial inteiro usando a forma antiga. O que? Você vai chegar no mercado de trabalho e vai falar, caramba, o cara lá tem um tutorial que é antigo, que é defasado, o maluco me enganou, daí você vai vir aqui dar dislike no vídeo e me setar porrada. Não, não é assim. A vida é diferente. Então, para ser um tutorial real, da vida real, coisa que a gente utiliza, eu preciso fazer isso. Então, se você não entendeu isso aqui, tenta. Você não precisa entender tudo da programação. Você entender por debaixo dos panos o que é o
como funciona nos bits e bytes e não sei o quê. Não. Entenda o funcionamento. O Babel funciona para isso, ele serve para que eu entenda o S6, e daí para frente, passa um pouco, cara, às vezes a gente tem que entender algumas coisas superficialmente para a gente conseguir prosseguir. Então, depois, pausa o vídeo e entenda mais sobre ele, vai ler sobre o Babel, que é interessante pra cacete, dá pra você ver coisa pra caramba com isso aí. Então, agora que você tá mais tranquilo, respirou, pegou uma aguinha, tomou um cafezinho, faz que nem aqui, ó, pega a água, a gente vai voltar pro código. Bom, agora que a gente voltou aqui com o código, o que eu vou fazer com vocês? Primeiro, eu vou fazer uma rota de cada tipo, que é o server.get, já tem o post. Eu vou fazer uma rota post, rota. Na verdade, eu posso chamar todas da mesma rota, porque cada uma tem um segmento diferente. Então, ponto put, put, que ele vai ser a minha rota, request e o meu response. E eu vou fazer também uma rota de server.delete, que vai ser essa daqui. Eu vou copiar essa rota aqui, tá? Para não ficar escrevendo o código do zero e delete. E o response dele vai ser esse aqui. Como que eu vou testar? A partir de agora eu vou abrir o meu Insomnia. Meu Insomnia aqui nessa brincadeira. Nossa senhora, muita claridade, Senhor Deus do céu. Então deixa ele abrir aqui, ó, beleza, abriu. E o que que eu vou fazer? Aqui dentro, vocês vão aqui vir no dashboard e vocês vão fazer o seguinte, vão criar um vou criar aqui também um request collection. Eu vou colocar uma coleção chamada Spark Crypto YouTube. Então a gente vai entrar aqui, ó, tá zerado. E aqui dentro a gente vai fazer o seguinte, a gente vem aqui, ó, na direita e dá um new request. E aqui a gente vai colocar um get, que é o meu get request example. E aqui a gente vai criar as outras rotas. Eu vou dar um duplicate nessa aqui, que vai ser a minha rota de post. Vai ser esse cara aqui. Vai ser minha rota de... Eu vou fazer uma rota de put. Opa. E eu vou fazer também uma rota de delete. Beleza? Beleza. Aí aqui o que eu vou fazer? Dentro dessa aqui eu vou vir aqui, eu vou mudar para post para eu poder fazer. E eu vou colocar o que? HTTP, que é a minha URL. Se você não quiser escrever, é só você vir aqui copiar esse cara, Ctrl C, vem aqui Ctrl V, acabou, é a brincadeira. Então eu vou copiar ela aqui para todas. E beleza. Só que imagina que eu vou mudar agora essa rota para 3333. Imagina se eu tenho 15 rotas. Eu vou ter que mudar em 15 lugares diferentes? Não. É por isso que a gente vai criar um environment. Você vem aqui ao manage e aqui dentro a gente vai colocar você pode criar um environment, que é o meu ambiente de, vamos renomear ele de desenvolvimento. Vou colocar de dev para simplificar. E aqui eu vou colocar uma cor de, sei lá, pode ser essa cor roxa aqui, tanto faz. E o meu base URL, a gente chama essa primeira parte de base URL, que é a minha URL base, que essa daqui não muda, é independente. Então, meu base URL vai ser o meu, localhost 8080. Vou tirar essa barrinha aqui, certo? Então, vou dar um done aqui. Esse cara aqui, esse dev copy não deveria existir, mas já que ele existe, deixa ele aí. Então aqui eu vou pintar de cor aqui, de verde, sei lá. E aqui meu dev copy eu vou colocar como prod. Então, dentro do meu ambiente de desenvolvimento, eu quero que meu base URL seja esse, mas dentro do de prod vai ter uma URL totalmente diferente, que vai ser http sparkbox.coin.com.br, sei lá, alguma coisa do tipo. E a gente vai dar dano aqui. E agora eu vou selecionar o meu ambiente de desenvolvimento. A partir desse momento, se eu colocar aqui base, se eu colocar base URL, ele já apareceu para mim. Então eu vou selecionar ele e eu posso usar ele como uma variável. Então aqui ó, base. E se eu precisar mudar, eu não vou precisar mais mudar em 15 lugares diferentes, eu vou mudar só em um. Então base, URL, aqui, ó, base URL, ele já vai fazer para mim. Então a partir de agora eu já tenho minha rota. Vou fazer uma rota de get aqui, ó. Ele tem a mesma resposta que se eu estivesse testando no meu browser. Só que agora eu tenho mais opções. Por exemplo, vamos ver aqui a minha rota no meu. Vou pegar aqui o meu post. Então, o meu post agora, que eu não conseguia consultar, olha, agora eu já consigo. O meu put, então se eu vir aqui, ó, put, eu já vou vir aqui, ó, e ele... porque eu não dei resposta, então vou dar um return aqui, ó.
Então aqui, rota put. Rota put, vou colocar aqui rota post para facilitar a nossa vida e rota delete. Rota delete. Então vai ficar aqui, ó. Então a partir de agora, rota put, ele já deu rota de put, rota de post, rota de delete e o meu get aqui bonitinho. Então a partir de agora eu consigo consultar todas as rotas. Essa aqui não estava aqui, eu enganei vocês, tá? Então vem aqui rota de delete. Então agora, como que eu vou fazer? Lembrando que eu posso enviar um corpo aqui na minha requisição, que é o meu JSON. Então se eu enviar aqui nome, por exemplo, Renan e ocupa hobby. Quem dera se desenvolver fosse meu hobby. Então, desenvolvedor. Então, eu tenho um hobby de ser desenvolvedor. Se eu mandar, ele vai continuar recebendo. Então, vamos tentar recuperar essa rota aqui dentro. Então, se eu vim aqui na minha rota de post, por exemplo, como que eu faço para pegar? Então, primeiro eu vou ter, dentro do request, eu tenho, então, vou dar um const, body, que é o meu request, ponto, body, que eu vou pegar as coisas aqui dentro. Vamos dar um console.log para ver o que está aqui dentro desse body. Então, ó, beleza, já reiniciou o servidor. Vamos vir aqui, ó, a base URL, beleza. E se você ver aqui, ó, ele deu undefined. Aí você está se perguntando, pô, mas como assim? Você não falou que o body aceita esse tipo de coisa? Aceita, mas o que está acontecendo? O que está faltando aqui? O Node, o Express, naturalmente, ele não vai aceitar uns parâmetros de JSON para você receber. Você tem que falar para ele, porque ele pode receber XML, você pode configurar para receber o que quiser. Então, você tem que falar para ele qual que é o tipo da resposta que ele vai ter que lidar, qual que é o tipo de request que ele vai ter que lidar. Então, aqui dentro, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um app.use, opa, use, porque a partir de agora ele vai utilizar o quê? O meu app.json aqui dentro. Então, a partir desse momento, ele vai entender que eu vou enviar para ele, opa, desculpa, vamos ver o que está dando aqui. Ah, não é app, desculpa, é server.use app.json. Aqui, ó. Então, no meu servidor eu quero que ele use o JSON. Então, a partir desse momento, eu vou vir aqui e vou mandar uma rota. E ele já conseguiu recuperar minhas rotas. O meu body e eu posso usar ele porque eu quiser. Uma coisa legal é, como a gente instalou o S6, a gente pode desestruturar isso aqui. Então, eu não preciso simplesmente ficar fazendo isso. Eu posso colocar nome e hobby. E a partir de agora, eu vou dar um console.log no nome e no hobby. Hobbit é legal, mas não é o momento dele. Então aqui ó, eu vou dar um console e vou testar novamente minha rota. E ele. Eita! Ponto. Bari. Ah tá, porque aqui não faz sentido esse cara, ele não está definido. Então deu errinho aqui. Então a gente vai tentar de novo e vamos lá. Ele já vai vir aqui, não deu erro. E Renan e desenvolvedor. Então agora eu já consigo acessar as minhas rotas aqui dentro. Então, a partir de agora, eu consigo testar todas as minhas rotas de forma bem intuitiva e bonitinha. O que mais que tem para testar? Por exemplo, eu falei para vocês que eu vou enviar um parâmetro aqui. Então, digamos que eu envie na minha rota put, geralmente ela é atrelada com um ID. Então, eu vou colocar dois pontos ID aqui dentro para eu pegar um ID da minha rota de put. E eu vou fazer o seguinte. Então, request, eu vou colocar const ID, vou desestruturar ele. Então, vou fazer uma desestruturação ID. Opa, ID. Cara, tá difícil. É igual a request.params. Aqui, ó. Então, a partir de agora, eu vou pegar o parâmetro e vou dar um console.log no meu ID. Então, agora, então, se eu passar, por exemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, eu vou fazer um console.log aqui, ó. Ele conseguiu recuperar do meu header, da minha rota, o parâmetro que eu passei, porque eu falei para ele, olha, eu vou enviar um ID depois da barra. Então ele vai esperar que isso aqui seja qualquer coisa. Ah, mas só chama ID? Não. Se eu colocar, por exemplo, ah, vamos fazer aqui, ó. Batata não, deixa eu ver. Ah, Senhor dos Anéis, sei lá. Pronto. Agora eu quero a variável do Senhor dos Anéis. Então ele vai vir aqui, ó. Eu vou dar 1, 2, 3, 1, 2, 3. E ele vai continuar chamando a variável de Senhor dos Anéis. Eu podia chamar de Ada Wong, Leon Kennedy, qualquer, pode chamar do que eu quiser isso aqui. Então, você pode colocar o nome que você quiser e ele já faz.
Curiosidade, para fazer isso que eu fiz aqui, de selecionar mesmo não várias vezes, é Command D ou Ctrl D, dependente do Mac ou do Windows. Então você pode retornar todas as rotas agora por essa parada aqui, entendeu? Então, o que acontece? A partir de agora, tudo aquilo que eu expliquei de query params, você também pode passar, por exemplo, a nome, e aqui vai ser Renan, por exemplo. Então, ele já colocou um query params aqui. Então, como que eu faço para recuperar ele aqui dentro? Então, eu vou vir aqui, como eu estou fazendo minha rota put, eu vou fazer aqui dentro também. Então, eu vou retirar esse ID aqui, que eu não vou mais utilizá-lo. Na verdade, eu vou até deixar ele para ficar um exemplo bem completo aqui. Então, eu vou dar um const. Vamos colocar aqui query igual request.query. Então, agora vamos dar um console.log de query para ver o que eu recebi das minhas query params que eu passei aqui na minha rota. Então, ó, vou dar um OK aqui, ó, e ele recebeu nome Renan. Então, a partir de agora, eu consigo retornar tudo isso, obviamente, com a ajuda do Express, toda a estrutura que ele tem por trás, toda a minha estrutura de request e response que eu tenho para vocês. E eu posso mandar também controlar o response. Por exemplo, o status não é só 200. Vocês viram que eu montei um slide lá que tinha 5 tipos de status e cada um dentro deles você tem muitos números. Então, eu posso colocar qualquer um aqui, por exemplo. 204 de created. E a partir de agora, ó, no content, desculpa. Aí vem aqui. Se eu quiser que retorne um erro do usuário, eu vou dar um 400. Então, a partir de agora, ó, ele deu um que? Um bad request. Se eu quiser que seja um erro do servidor, eu consigo fazer aqui também, ó, do servidor, internal server error, e eu consigo personalizar tudo. Então, a partir desse momento, eu já entendi todo o framework, toda a estrutura básica dele, de criação de rotas, de recuperar parâmetros, de fazer essa brincadeira toda. Então, galera, eu vou pausar o vídeo por aqui porque ele já está longo. Tem muito, ó, parece que é pouca coisa, mas tem muito conhecimento aqui que você não acha em lugar nenhum. Então, ó, faz o seguinte, teve dúvida? Não fica com o bracinho encostado aqui vendo o vídeo. Abre o VS Code e bora codar. Não tem desenvolvedor se não tiver prática. Então, pega isso, tudo isso aqui que eu fiz com vocês, tenta refazer. Não é pouca coisa, tem conhecimento demais aqui dentro, tipo, muito. Você vai usar, veja o vídeo anterior, veja esse novamente, não tenha medo de errar. Então, no próximo vídeo a gente vai começar a fazer a parte de usuários, agora que a gente já entendeu toda a estrutura de um JSON, de uma rota, entendemos como que ele se assemelha a uma rota, a uma torre de transmissão. Você já sabe que o browser só tem o GET. Velho, tem muito conceito, então ó, pausa o vídeo. Muito obrigado por você ter assistido. Vai lá, se inscreve no canal se não sei disso. Não esquece de mandar lá no nosso server do Discord também o que você está achando, suas dúvidas. Eu tiro todas as suas dúvidas. O máximo que eu conseguir. E no Instagram também. Então, vai lá, sinta-se feliz aqui, vá, vai, porque você entendeu essas coisas. E muito obrigado e até o próximo vídeo.